Qual seria a sua resposta se alguém lhe fizesse essa pergunta? Já foi vítima do ódio? Qual seria a tua resposta? Mesmo que não tenha sido, com certeza já deve ter visto outras pessoas sofrerem por causa do ódio. Hoje em dia é muito comum as pessoas maltratarem outras pessoas por causa da sua cultura. O racismo e a homofobia também acontecem com muita frequência. Por causa disso, muitos países estão criando leis contra crimes de ódio. A verdade é que as pessoas que sofrem por causa do ódio, muitas delas também mostram ódio por outros. Como assim? Muitas vezes elas querem se vingar, e assim o ciclo do ódio continua. Talvez já tenha sido alvo de preconceitos e insultos, ou talvez já tenha sido julgado por ideias preconcebidas ou sofrido ameaças. Só que o ódio é capaz de ir mais além disso. Ela acaba levando a atos cruéis, violência, vandalismo, estupro, assassinato e até mesmo genocídio. Nota que o ódio gera violência. Ela é comparada a fogo no meio de uma floresta. Como nós sabemos, fogo no meio de uma floresta, ela leva segundos para se espalhar. Mas agora, como o ódio se espalha facilmente? Basta só vermos ou ouvirmos informações ou notícia na mídia, que ela começa se espalhando. Tem um programa televisivo que também pode nos ajudar a ter ódio. Só de vermos as injustiças, protestos de alguma satisfação, insatisfação, também pode nos levar com que esse ódio ou esse fogo nos alcance e se espalhe. Infelizmente, até algumas famílias ensinam crianças a terem ódio de uma outra família, uma outra cultura, raça e religião. Então, o mundo está cada vez mais consumida pelo fogo do ódio. Isso não é novidade, pois a Bíblia, a palavra de Jeová, já dizia que nos últimos dias o mundo estaria cheio de egoísmo e ódio. Por exemplo, o livro de 2 Timóteo, capítulo número 3, versículo número 1 e 3, mostra as características que as pessoas teriam. As pessoas estão prontas para se odiar e partir para a violência. O versículo número 2 fala que as pessoas seriam extremamente egoístas. Uma pessoa assim só tem olhos para ele. Tudo é só ele. E quando quer alguma coisa, ele não quer saber quem está em frente. Esse tipo de pessoa dificilmente vai procurar saber como outra pessoa é, sua cultura, raça, costume e religião. Ele não vai querer saber. O texto também fala de caluniadores. Uma pessoa assim tem intenção de prejudicar outros. Isso é comum especialmente nas redes sociais. A maior parte das informações são falsas, de pessoas, cultura, costume. E isso, de facto, contribui para o fogo do ódio se espalhar. O texto também mostra que as pessoas não teriam autodomínio e também seriam furor. Com certeza, esse tipo de pessoa só promove violência e mais ódio. Algumas pessoas que sofreram injustiça tiveram reações negativas, e isso resulta mais uma vez em ódio e violência. Mas agora, o que podemos fazer para que esse fogo do ódio não nos pegue e se espalhe em nós? Ou seja, nos domina. Vamos à Bíblia, por favor. Vamos ler o livro de Salmo, capítulo número 37. Salmo, capítulo número 37. Vamos ver então como é que este texto pode nos ajudar. O versículo número 10 e 11 diz aí: apenas mais um pouco, e os maus deixarão de existir. Olharás para onde estavam, e eles não estarão lá. Mas os mansos possuirão a terra, e terão grande alegria na abundância de paz. Então, o que vai nos ajudar a não ser dominado pelo fogo do ódio é por ter o mesmo ponto de vista de Jeová. Qual é o ponto de vista de Jeová? Jeová odeia o ódio, a violência. Por isso, o versículo número 10 mostra que Jeová vai acabar com os maus, com aqueles que promovem o ódio. Pense no seguinte: imagine que estás a vir de um lugar ou de um sítio com muita fome.
Depois de chegar em casa, observas a tua comida na mesa. Mas há um detalhe: na mesma mesa, o teu prato está quase destapado e um rato em cima. Duas coisas te virão em mente. Primeiro, o que o rato está a fazer aí e se entrou na tua comida e o que ele fez lá. Segundo, quais são as consequências que terias se comeres a comida. Logo, em função disso, matarias o rato e deitarias a comida. Então, temos que ver o ódio como essa comida infectada. Só, só nós infectada. Se nós deixarmos que o ódio entre na nossa vida, só vamos nos prejudicar. Por isso, temos que ter o mesmo ponto de vista de Jeová. Outro detalhe está no verso número 11. Aí mostra que os mansos possuirão a terra e terão grande alegria na abundância de paz. Quem são esses mansos aqui? A palavra traduzida aqui, manso, vem de uma raiz que significa afligir, humilhar, rebaixar. Logo, mansos são todas as pessoas que, de forma humilde, esperam que Jeová corrija todas as injustiças que os afligem. O verso mostra estes viverão com muita alegria e muita paz no futuro. Então Jeová vai destruir os maus. Ele vai usar Jesus Cristo para eliminar todos os que causam injustiça e oprimem outras pessoas. Portanto, nós só precisamos fazer uma coisa: confiar em Jeová, esperar em Jeová, porque Jeová é a única solução contra contra o ódio que se espalhou até hoje. Algo que também é comparada com o ódio é a mina terrestre. Já ouviu falar de mina? Aqui em Angola ainda existem lugares que têm minas, infelizmente. Por exemplo, na província de Lubito ainda tem. Mas qual é o objetivo de uma mina na guerra? O objetivo de uma mina na guerra não é matar. Seu objetivo principal é assustar os soldados, porque ele vai ver uma pessoa perdendo seus membros, mãos aí, pernas aí e muito sangue. Então ele vai ficar com medo e de avançar, vai ficar assustado. O ódio, meus irmãos, tem o mesmo efeito. O ódio gera explosões, acesso de raiva, violência e até mesmo a morte. Assim como a mina é colocada por baixo da terra, o ódio também é colocado no coração. Ela pode explodir e fazer com que as pessoas fiquem assustadas e ficarem com medo de se aproximar de nós. Neste mundo, todos os dias vimos e ouvimos coisas que podem nos levar a ter essa mina bem aqui no coração. Isso é verdade. Por isso é importante saber identificar, colocar uma placa ou mesmo remover essa mina. Nesse discurso vamos considerar alguns versículos do livro de Romanos, capítulo número 12, que vão nos ajudar a identificar, a remover a mina do ódio. Por favor, vamos à Bíblia. Vamos então para o livro de Romanos. Romanos, capítulo número 12. Capítulo número 12. Vamos então começar com o versículo número 18. Diz aí: se possível, no que depender de vocês, sejam pacíficos com todos. O texto incentiva cada um de nós a fazer a nossa parte, ou a sua parte, em sermos pacíficos com todos, que incluem nossos parentes, nossas famílias, vizinhos, colegas de trabalho e de escola, e até com aqueles que nós falamos com ele na pregação. Algo que o texto mostra que isso não seria fácil, e é verdade. Mas precisamos de fazer os possíveis para manter a paz. Nós não queremos que o nosso coração carregue a mina do ódio. Portanto, temos que nos esforçar em ser pacífico. Se o fizer, vai mostrar que confia no modo de Jeová corrigir as injustiças. Por outra, precisamos também não escolher amigos de pessoas que não promovem a paz e que facilmente têm o espírito de guardar ressentimento ou rancor por outros. Qual é o segundo aspecto?
Veja o versículo número 19. Diz aí: Não se vinguem, amados, mas deem lugar à ira, pois está escrito: a vingança é minha, eu retribuirei, diz Jeová. O versículo, ou seja, o apóstolo Paulo, por inspiração divina, nos aconselha aqui que não podemos nos vingar. E não deem lugar à ira. A ira de quem? Veja o asterístico na expressão ira. Diz aí, isto é, a ira de Deus. Nós cedemos esse lugar à ira de Jeová. Como cristãos, sabemos que não cabe a nós a vingança. Portanto, se vingar não nos ajuda, só nos prejudica. Além disso, a vingança gera mais violência. Por exemplo, nós nos bairros, nós temos os famosos grupos, que também são conhecidos como os bolão. Estes, quando estão a lutar, se um deles mata um do outro lado, aqueles não vão ficar assim. Vão fazer o mesmo também. Vão tentar fazer o esforço para fazer o mesmo. E destes que também perderam, vão fazer o mesmo. E até outras pessoas daquele bairro ficam condicionadas de passar no outro bairro. Então, só para ver que o ódio só gera mais ódio e vingança. E até inocentes também sofrem. Então, os irmãos, só para lembrar aos irmãos, convidados, estudantes, a vingança pertence a Jeová. Tentar encontrar um modo de nos vingarmos seria o mesmo que desrespeitar a Jeová. Vou repetir. Tentar encontrar um modo de nos vingarmos seria o mesmo que desrespeitar a Jeová. Não, isso não vai ficar assim. Para quê? Deixa isso para Jeová. Ele viu. Em vez de se vingar, fortaleça a sua fé em Jeová, confiando que Ele vai resolver a situação. Você já viu uma criança nervosa e chateada? Já viu mesmo uma criança nervosa e chateada? Quando é uma coisa que ela não vai conseguir resolver ou fazer, o que ela diz? Eu vou queixar no meu pai. Eu vou queixar na minha mãe. Então, de qualquer jeito, nós vamos ser vítima de violência, preconceito, discriminação e injustiça. Assim como essa criança, que falemos também com Jeová. E Ele vai sim resolver a situação. Por outro lado, ore também a Jeová para lhe dar força, para não fazer, ou para não desenvolver, ou não permitir com que a mina do ódio fique no seu coração. O que mais podemos fazer para remover e identificar o ódio? Veja o versículo número 20. Diz aí: Mas se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Pois, ao fazeres isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Então, o texto nos incentiva em procurar maneira de fazer o bem ao nosso inimigo. Isso realmente anula o desenvolvimento, ou então colocamos já a placa do ódio em nossa vida, ou seja, para ele não explodir. E uma das maneiras de fazermos isso, de fazermos o bem aos outros, é por falar sobre a esperança da Bíblia de que um dia ficaremos livres da injustiça. Um certo irmão na Ucrânia, ele foi preso injustamente. Então isso lhe deixou muito chateado, furioso, e achava aquilo como uma injustiça, não poderia isso acontecer. Mas ele depois começou a ficar calmo. Não olhou as autoridades, os guardas, com ódio, né? Não desenvolveu um ódio por essas pessoas. Em vez disso, ele procurou
oportunidade para falar sobre as boas novas, sobre o que acontecerá ou como é que seria o mundo no, no futuro. Então, realmente, quando também fazemos bem aos nossos inimigos, também nos sentimos bem, em sentido especialmente emocional. Então, isso anula ou coloca já a placa para identificarmos o ódio. Vamos ver mais outro texto, outro versículo que vai nos ajudar nessa direção. O versículo número 21 diz aí: Não te deixes vencer pelo mal, mas continua a vencer o mal com o bem. A ideia aqui é não pagar da mesma moeda. Você já viu, ou seja, você já brincou você se lembra daquela brincadeira de puxa-puxa, de puxar a corda? Se lembra? Aquela brincadeira aí de as pessoas, algumas pessoas ficam do outro lado e as outras do outro lado e começam a puxar. Bom, eu não sei exatamente o nome dessa brincadeira, mas se conheces, por favor, no final do discurso, compartilha comigo. Mas agora, o que tem a ver essa brincadeira com esse texto? O bem está de um lado e o mal do outro. E nós às vezes sentimos isso. Esse puxa-puxa. Sim, não, sim, não, sim, não. Mas agora, e quem vence? O texto mostra que tanto o bem como o mal, um deles pode vencer. Vai depender de quem? De nós e de quem está conosco. Mas também o texto nos incentiva a fazer o bem. E isso realmente remove o ódio do coração. Portanto, não esqueça de orar a Jeová para pedir força e coragem para fazer sempre o que é certo. Esteja disposto a perdoar quem o tratar com ódio. Não guarde ressentimento ou ódio. Deixe o assunto nas mãos de Jeová. Peça a Jeová ou ajuda de Jeová a Jeová para não pensar em coisas que fazem sentir ódio, mas antes em coisas que o motivam a ser pacífico e a tratar bem os outros. No entanto, será que há benefícios de sermos pacíficos? Será que há benefícios? A resposta é sim. Por exemplo, muitas pessoas que se esforçaram em seguir os conselhos bíblicos hoje são pacíficos e são abençoados por isso. Hoje muitas pessoas conseguiram de se libertar da sua personalidade violenta, têm uma saúde melhor, sentem-se mais felizes, têm bons relacionamentos e até alguns ajudaram os seus antigos inimigos a mudarem. E uma das bênçãos é que temos uma esperança para o futuro. Por isso, veja comigo o que a Bíblia diz também. Vamos voltar no livro de Salmo. Salmo 37. 37. Salmo 37. 37. Agora vamos no verso número 8 e o 9. Diz aí: Deixa a ira e abandona o furor. Não te aborreças e não te voltes para fazer o mal, pois os maus serão eliminados, mas os que esperam em Jeová possuirão a terra. Quem escreveu essas palavras foi o rei Davi. Davi foi muito maltratado. Ele tinha muitos motivos para ficar com raiva, mas ele não deixou que o ressentimento o dominasse. Veja o que ele disse, né? E nos aconselha: deixa a ira e abandona o furor. Porque é bom nós deixarmos a ira e o furor? Primeiro é que se nós fazemos isso, estamos a imitar Jeová, que não guarda os nossos pecados. E quando fazemos isso, repito,
Primeiro é que quando fazemos isso, quando não guardamos ou abandonamos, imitamos a Jeová que não guarda os nossos pecados. Segundo é que quando fazemos isso, reservamos a nossa saúde emocional, mental, física e espiritual. As pessoas que sofreram algum tipo de injustiça não podem mudar o passado. E às vezes há aquelas injustiças que dificilmente saem da nossa mente. Pensamos nela. Mas veja que o versículo 9 diz que precisamos esperar em Jeová. Ou seja, esperar um futuro melhor, onde as injustiças já não vão fazer mais sentido. Portanto, de maneira geral, queremos incentivar ou dizer que é possível sim cultivar a paz neste mundo violento. Não deixe que a chama do ódio domine tudo de você. Não deixe que a mina do ódio esteja no seu coração. Esses conselhos bíblicos podem sim nos ajudar a ser pacíficos do que procurar vingança ou participar em protestos. Queremos ter como amigo aqueles que promovem a paz, pois isso vai nos ajudar a ser pacíficos também. Se é convidado, estudante da Bíblia, continue a assistir às reuniões das Testemunhas de Jeová e continue estudando a Bíblia com elas. Assim, aprenderás a esperar em Jeová, onde virá a verdadeira paz.